A gente queria começar agradecendo a OI e a Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa pelo patrocínio, pela possibilidade de a gente trazer existência numérica aqui nessa nova curadoria, nessa nova exposição e nesse novo seminário. Para a realização desse seminário, a gente está com o apoio das 3 universidades das quais nós somos professores, né? A gente tem aqui o apoio da PUC-Rio, da Escola de Belas Artes da FRJ, com os 2 programas de pós-graduação em Artes Visuais e Design, e também da ESD, Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E a gente queria começar essa primeira fala aqui, basicamente para a gente fazer uma introdução sobre arte baseada em dados. Acho que isso foi uma pequena ampliação de repertório que a gente teve. Visualization of data, and now we have an enhancement of this concept for this art based on data that not necessarily is only seeing the data. So I'd like to invite Doris to speak about that. Thank you. If you're following us and if you're here present, this process was very interesting of putting this exhibition together. We've had many talks concerning what art is and what design is when they are created from data. We discussed many issues concerning the creative process and how that triggers the reflection, not only for those seeing the artworks, but those creating the artworks, how this process gerando dos dados, trabalhando sobre esses dados, vendo o trabalho dos outros crescer também. Então, eu espero que na discussão de hoje a gente consiga trazer um pouco desse espírito, né? Então, quem estiver no Rio de Janeiro e tiver a oportunidade de vir aqui visitar, né, a gente vai ficar por 3 meses aqui. E a visita, a experiência de você ver um trabalho de arte ou design realizado com dados numa exposição é muito diferente de você ver em casa, né? Muitos dos trabalhos que estão aqui você consegue acessar do seu computador, mas é uma experiência diferente. Você está aqui com uma imagem ampliada e é uma vivência diferente. Então, eu recomendo que quem já está no Rio, ou quem pode se planejar para vir, que venha, né? Acho que basicamente é isso. Luiz? Sim, quando a Bárbara falou da arte de dados, que a gente usou esse termo. Right? It's art with data, it's out about data, it's art with the raw material, with data as the raw material. So we have different artistic procedures, and it's very hard to map this. Mas aí é um problema da nossa língua, Pedro.
gente tem que ver isso. Eu acho bem interessante isso, Luiz, porque ontem, já na nossa abertura, alguns dos nossos visitantes, né, inclusive é o nome da nossa exposição, Existência Numérica, mas obra do tipo, Entangled, enfim, a obra da Mimi, a obra que veio, né, a obra dos nós agregados, ela está tratando sobre algoritmos baseados em imagens, então essa percepção aí mais abrangente, a gente não percebe isso ainda como dá. A gente acha que visualização de dados, tudo pra gente é uma visualização, a gente vê dados em todos os lugares, então a gente está do outro lado, que a gente vê dado demais também. Acho que isso é uma coisa que a gente, assim, quando a gente fala sobre arte baseada em dados, O problema na mesa. Obrigado. Obrigada, Ana Paula. Chegou? Foi. Então, quando a gente fala dessa arte de dados, ou arte baseada em dados, e de fato não tem aí um termo oficial de tradução do data art, né? A gente tem essa questão dos artistas que estão comunicando uma questão, né? Ou até um questionamento, ou, enfim, realizando uma crítica, e não necessariamente preocupados com comunicar uma informação, né? Uma informação no sentido de qual é aquele conteúdo dos dados, mas, às vezes, até realizar essa reflexão sobre todo um contexto tecnopolítico, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, aqui dentro dessa curadoria, a gente tem também essa ênfase na visualização também como um meio de sensibilização, né? Em diversas obras, a gente está lidando, então, com essa curadoria que tem esse escopo abrangente de emergências em questões socioambientais envolvidas nas obras, mas também, justamente, buscando uma aproximação do visitante por uma experiência estética. E eu acho que isso também é uma outra coisa importante da gente frisar quando a gente fala sobre arte baseada em dados, no sentido de que a gente está proporcionando uma experiência que é diferente, muitas vezes, de um projeto de visualização de dados de design convencional, jornalístico, né? Porque ele proporciona um outro tipo de experiência. E acho que isso é uma outra coisa importante da gente falar aqui nessa mesa de abertura. E é uma experiência coletiva, né? Eu vi em vários trabalhos as pessoas junto olhando. Então, a exposição dá essa experiência coletiva que, às vezes, quando a gente trabalha com visualização de dados ou quando a gente consome visualização de dados, normalmente a gente está sozinho em casa, numa tela pequena, né, Doris? E aí, ver ele grande e compartilhar com as pessoas é muito interessante. E eu achei interessante que ontem eu vi de uma das mediadoras, de uma das mesas, que quando ela vai numa exposição e obra uma obra de arte, ela olha a obra antes e depois ela lê. E que, no caso da visualização, ela lê e depois olha a obra, né? E é interessante, assim, eu acho que isso não faz uma obra de arte e dados menos arte, por exemplo, porque você tem que... muitas vezes você tem que ter uma chave de acesso, né? E é ok. E você tem que ter um tempo para mergulhar nessa obra, né? Então, por exemplo, o trabalho da Georgia Lupe, né, que é a Sala de Mudanças, numa entrevista que ela deu, ela falando sobre o trabalho dela, eles faziam uma edição para o jornal dominical, então era uma página especial. E ela dizia que ela não queria que as pessoas passassem por aquilo rápido. Ela queria que as pessoas se dedicassem um tempo ali para compreender, para se curtir e pensar sobre, né?
Então, eu acho que num momento em que a gente está vivendo, tudo é uma velocidade, a gente está sempre correndo, é bacana a gente pensar de ter um momento para curtir uma obra, né? Não precisa ser todas, pega uma e curte, né? Muita gente falou que vai voltar de novo para se dedicar a uma obra específica, sabe? Então isso foi interessante. Boa. Essa especificamente, né, da sala de mudanças, da Georgia Lupe com o Estúdio Acurate, a gente estava debatendo isso também, né, na curadoria, porque tem uma legenda super complexa. Então, com certeza vai ter gente que vai parar para ver a legenda. Primeiro vai ler a legenda, tentar entender a codificação visual para depois tentar olhar a obra. Mas também é possível fazer o oposto, sabe? Você pode ver a obra, ver alguma coisa, algum elemento visual que lhe chamou a atenção e aí tentar olhar para a legenda para depois decodificar, né? Então, até esse processo assim de contemplação, eu acho que também é super possível, sabe? Mas acho que é isso, gente. A gente queria fazer esse preâmbulo, essa introdução a esse assunto da arte baseada em dados, um pouco dessas questões que permearam a nossa curadoria, para o nosso processo curatorial. E a gente vai ter agora, então, né, uma sequência de mesas em que os artistas que estão presentes vão poder compartilhar um pouco dos processos e a gente vai poder estabelecer aqui mais algumas conversas aí ao longo do dia também. Espero que seja super frutífero. A gente agradece de novo todo mundo a presença que está aqui e também de quem está assistindo no YouTube.